Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Cadê nossos colegas? Tudo ótimo. Boa noite Tudo para todo ótimo, hein? mundo. Beleza. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui do nosso webinar, né? Falar um pouquinho de qual é o plano hoje e logo mais passo a palavra para as celebridades que a gente convidou hoje, né? Então, 4 de setembro, infelizmente não é 1º de setembro, que aí seria uma data mais especial, mas dia 4 também estamos aqui falar de Omnichannel, né? Esse evento é mais um dos eventos que a FIA vem realizando aí durante a pandemia, né? Quando a gente se deparou com essa situação, a FIA encontrou nos webinários uma forma de entrar em contato com o público que se interessa por negócios, de compartilhar informação, de poder discutir os problemas que nós, como sociedade, estávamos enfrentando. Então, ao longo desses meses aí, nós, da parte de marketing, a gente organizou pelo menos uns 7, 8 webinários diferentes, com diferentes tópicos, e vamos continuar realizando, né, sempre com esse objetivo de discutir o que está acontecendo, colocar uma perspectiva da FIA, né, do conhecimento dos convidados sobre os temas e discutir como é que as empresas podem, né, se colocar diante dos desafios que apareceram aí desde março, né, quando começou a quarentena, março desse ano, né? Aproveitar esse momento para falar todos os participantes aqui, nossos convidados, todos fazem parte do curso que a gente está lançando, uma pós-graduação em marketing, gestão, estratégia e geração de valor. A gente está com inscrições abertas até o final deste mês, então, né, é um curso que a gente tenta cobrir em 6 eixos, em 360 horas, vários temas relevantes no momento, que tem como função ajudar as empresas e os profissionais que fizerem esse curso a estar antenado nas coisas mais recentes do desenvolvimento do marketing, né? Então, os nossos professores convidados hoje estão todos espalhados aí pelos diferentes eixos, né? A Patrícia e a Kate estão no primeiro eixo, que é gestão de marketing na atualidade, que por sinal também faz parte de um outro curso que a gente também está lançando agora, que chama Gestão de Marketing na Atualidade, que é o mesmo nome do eixo, né, o primeiro. Então esse curso tem uma duração menor de apenas 60 horas, enquanto a pós-graduação tem 360, né? Então, é mais uma atividade aí que a gente tem feito para tentar trazer temas interessantes para os nossos cursos, né? Então, entrando no nosso webinar aqui, a gente convidou, né, o professor Francisco da USP, né, professor também dos cursos da FIA, a professora Caterine, né, celebridade aí do mundo da moda. Ela dá risada quando eu falo essas coisas, né? Um dia eu chego lá, Andrés. Opa, né? A professora Patrícia, que ajuda aí na coordenação do curso, né, na pós-graduação. E eu, né, meu nome é André, sou coordenador de projetos na FIA, também professor da FEA USP. No momento, estou lá também como coordenador da graduação, o que é um desafio bastante grande aí diante de todos os problemas que a gente está tendo do ensino à distância, né, e o uso do Zoom, mas as coisas estão caminhando, né. Eu dei um Google, né, porque o Google responde tudo, então nosso webinar a gente se colocou aí a perguntar, né, quais são os desafios e oportunidades do Omnichannel. Então, tem 41 milhões de hits, se você der uma busca em Omnichannel. E se você olhar quais são as grandes questões que as pessoas estão procurando, você vê que é uma tentativa de descobrir o que é, né? Então, eu vou passar a palavra aí para os nossos convidados, já com essa pergunta, então, podemos começar aí com a Kate, né? O que é o Omnichannel e quem é a Caterine? Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Andrés e professora Patrícia, pelo convite.
Boa noite a todos os presentes aqui. É um desafio falar de Omnichannel, né? Eu lembro que em 2011, 2010, eu escrevi um projeto disso, e aí um professor que estava numa banca falou: imagina, estudar Omnichannel, isso não existe, que termo é esse? Então, ainda existe muita exploração sobre o assunto, né, Andrés? Talvez ainda não consentimentos também. Mas eu sou a Caterine, como o professor falou, sou professora na FIA também, nesse curso do UOL, no curso de gestão de pós-graduação em marketing, estratégia e geração de valor, na disciplina de marketing experiencial e sensorial. Eu sou formada em administração, tenho uma consultoria hoje focada no mercado de moda, na parte de negócios e gestão de varejo. E talvez um dos grandes desafios que eu encontro quando a gente vai para o mercado é tentar explicar o que é o Omnichannel para o empresário, né? Porque na visão dele também é só investir em tecnologia, não é, Alvarez? É só colocar a tecnologia lá que está tudo resolvido, né? Então, contratei um sistema e o sistema faz tudo. Então, agora está tudo resolvido. Não, eu tenho um RP, então está tudo feito. Basicamente, o Omnichannel é quando eu acho que a empresa ela tem a ideia, né, a estratégia de colocar primeiro o cliente como centro, e colocando o cliente como centro, ele passa a entender que esse cliente hoje quer uma experiência única. Ele não quer ir comprar na loja física, né, e ser tratado, às vezes, com um CPF, né, ter ali um cadastro e chega no e-commerce e ninguém tem histórico dele e as coisas não se conversam, ou ele vai comprar na loja física, tenta trocar no e-commerce e não consegue, ou o oposto, enfim. Então, eu acho que a gente pensar na experiência do cliente em todos os canais que a empresa vai ter contato com ele, sem fricção, né? Sem ele sentir que ele está trocando de canal, né? Como se a gente estivesse literalmente navegando na televisão sem fricção, então não dói trocar de canal, né? Então, como que esse cliente pode fazer para não trocar de canal com as empresas sem ele ter que sofrer? Né? Sem ele ter que se explicar de novo, se apresentar de novo, explicar seus gostos, suas preferências, seus hábitos, perfil de compra. Eu, como consumidora, sou consumidora de algumas empresas que se dizem omnichannel, né? Que elas têm, você entra, você vê todas as matérias que saem de varejo, nos portais, nos principais, né, no mundo marketing, falando, não, porque fulano é omnichannel, eu sou cliente dessa empresa. Quando eu vou no offline, na loja física, no shopping, eu falo, não, mas eu já compro no e-commerce. Ai, desculpa, os sistemas não são integrados. Eu falo, mas como assim? Não, mas e meu cadastro, e meu histórico de compra? Então, existe um mau emprego do termo, a meu ver, né, por parte de alguns negócios ainda. E, para mim, a definição, acho que é colocar o cliente no centro e pensar nessa experiência dele em todos os pontos de contato. Aí. Mas o mestre do assunto é o Alvarez aqui. Já que você citou ele, então, Alvarez, com você. A Kate me joga na fria, né? Aumenta a responsabilidade. Bom, primeiro, Andrés, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trocando ideia com gente de um nível tão elevado. A Kate, a Patrícia, que eu conheço mais recentemente. A Kate eu conheço de muitos tempos atrás, né? Não vou contar que eu fiz a sua banca de graduação, né? De TCC, gente. TCC, pois né? é. Então... Olha a minha honra em estar aqui falando com o professor, lado a lado. A honra é minha de ver você aqui, né? Nossa, que legal. Bom, eu sou professor da USP também, eu estou lá na ZL, na Zona Leste, no Campus Leste, da NAIASH, no curso de Marketing e no curso de Têxtil e Moda. E coordeno um centro de estudos e pesquisas do varejo, que tenho junto com outro professor lá. E, por sinal, a gente está agora, já temos a parte civil pronta, agora temos que sair por aí procurando quem quer participar. Se alguém dos ouvintes quiser, a gente está montando um Retail Lab lá, fisicamente, um laboratório de varejo. Kate, depois vou convidar vocês também para ir lá, né? E a ideia é justamente a gente desenvolver cada vez mais esses estudos, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Minha área de pesquisa começa com o trade marketing, gestão de vendas, que é account management, que são as 3 áreas onde eu tenho um livro em cada uma delas, né? São livros que eu lancei justamente para trazer os conceitos, e varejo, que ainda falta o livro, né? Mas ainda não perdi a esperança de chegar nisso.
E faço também a curadoria da missão da FACESP, a CESP, a Associação Comercial de São Paulo, da missão que vai para a NRF, né? E eu faço a curadoria dessa missão de empresários, que vai lá para a NRF estou indo na NRF desde 2007, se não me engano, né? E aí é como eu acabo acompanhando todo esse processo e toda essa questão da evolução do varejo, que já vem sendo discutida há muito tempo, né? E que de tempos em tempos surgem esses nomes esquisitos que ninguém sabe bem o que é, né? O que significam. E é importante que a gente estabeleça, ainda mais que a gente está num meio acadêmico, né? Que a gente deixe muito claro o que é o que, né? Porque senão é o que a Kate acabou de falar, né? A gente ouve assim os absurdos, né? De repente todo mundo é omnichannel e tal. E a outra questão é que tratam o omnichannel como se fosse abrir uma nova aba no computador, né? Como se fosse uma coisa simples, né? Então, só resgatando rapidamente, né? E como é que a gente chega nesse omnichannel? Porque, na realidade, o omnichannel é uma evolução do varejo tentando se adequar a essa nova realidade do ambiente eletrônico, né? E, então, quando começou lá atrás, né? Começa o varejo eletrônico a ganhar força, tal, e desde a época já se entendia que haveria um choque entre o varejo eletrônico e o varejo físico. E na época se falava que o varejo físico ia morrer, né? Durante muito tempo, na própria NRF se tratou isso, né? E por que se falava isso, né? Tinha uma razão de ser, não era à toa, né? É porque se entendia o seguinte, que quem comprava no varejo eletrônico era o jovem, que era adepto à tecnologia e tal. E quem comprava no varejo físico era o mais experiente, não vamos chamar mais velho que pega mal, né? Era o mais experiente. E aí o experiente ia morrer antes e só ia ficar o varejo eletrônico, né? Bom, então daí começa essa separação. Quando as empresas começam a ir para o varejo eletrônico, elas colocam o varejo eletrônico totalmente separado do varejo físico, né? Em alguns casos, inclusive, né? E leia-se nisso lá atrás, né? O Grupo Pão de Açúcar, ele nomeia como representante do varejo eletrônico o diretor de tecnologia, para ver assim como se enxergava isso, né? Que na época, correto, porque se enxergava, varejo eletrônico era questão de tecnologia, tecnologia que definia tudo, né? Bom, o que aconteceu de lá para cá, né? O que aconteceu em todo esse processo tal, né? Que a gente vai aprendendo e vai mudando. Na própria NRF teve muitas discussões sobre isso na época tal, né? Então, o que aconteceu? A primeira questão é assim, é que quem é omnichannel não é o varejo, é o consumidor. O consumidor é omnichannel. Então, nós não temos mais o consumidor que compra no varejo eletrônico e compra no varejo físico. Nós temos o consumidor que compra, e ele compra do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Ele não está nem aí, ele está agora, antes ele era limitado a horário e local para poder comprar alguma coisa, e agora ele compra 24/7 em qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer forma, e não está nem aí. Né? Para ele já acabou, e também já não tem aquela coisa da faixa etária, né? As pessoas mais experientes também compram, né? Também usam esse canal, né? Bom, o que acontece nesse processo, né? As empresas varejistas, elas têm dois setores claramente separados, o setor físico e o setor eletrônico, que não conversavam entre eles, ao contrário, né? Eles até competiam. O que na época, eu digo para vocês, eu não acho ruim, porque talvez se eu tentasse integrar na época o varejo eletrônico, que era um bebezinho frágil, ele ia morrer de inanição com os malvados do varejo físico. Então foi bom deixar ele separado para ele ganhar força, ganhar peso e tal, né? Mas isso era absolutamente separado nos varejistas, né? E aí vem o conceito inicial, quando se começa a entender que o varejo tem que atender ambos, que ninguém vai morrer e tal, né? Ainda se discute muito essa história, dá muita manchete falar que fechou loja, né? E coisa parecida, né? Eu lembro dessas discussões, né? Nas missões, né, que o pessoal falava, fecharam 14 mil lojas nos Estados Unidos, tal, né? Só que ninguém ia pesquisar, né? E eu, com esse vício de professor, ia pesquisar e falava, então, fecharam 14, pessoal, mas abriram 17 mil. Então, o saldo positivo é de tanto, né? Eu lembro de fazer essas apresentações lá para as missões. Bom, então aí o varejo começa a falar em multicanal, né? E aí é um pouco o que a Kate definiu, ou comentou, que o que a gente tem hoje, na realidade, na sua grande maioria,
é o varejista multicanal, onde ele atua no canal eletrônico, porque ele já entende que ele tem que atuar no canal eletrônico, e atua no canal físico. E aí ele tenta fazer alguma junção, tenta ver e tal, né? Porque, na realidade, esse conceito de omnichannel seria o passo seguinte. Agora, para defender um pouco o varejista também, né? É um desafio brutal você partir para o omnichannel, né? Que vai desde uma integração de estoques, né? E aí você tem, por exemplo, problemas de se você não tem um RFID no varejo físico, fica difícil você fazer essa integração, né? Até questões prosaicas, por exemplo, como é que eu remunero o meu vendedor da loja? Que antes era comissionado tal, e o vendedor da loja vai ser o primeiro a não querer que você compre no comércio eletrônico. Ele quer que você compre lá com ele, senão ele não remunera, né? Então, assim, só para terminar, né? Eu diria assim, o que é o omnichannel, né? O omnichannel deveria nem ter mais essa palavra, né? Porque na realidade assim, é varejo. Então o consumidor, ele vê varejo. Varejo para o consumidor hoje não é ir até a loja, até o shopping, tal. Varejo para o consumidor hoje é tudo, é fazer qualquer coisa, né? É comprar de qualquer jeito. E aí é aquilo, né? O varejo tem que rever aquela visão que ele tinha tanto no varejo eletrônico como no físico, né? Porque o que a gente viu nesses últimos anos é todos os varejistas eletrônicos, e leia-se aí o principal deles, a Amazon, indo para o varejo físico, porque eu lembro de ter visto uma apresentação do Walmart, o presidente do Walmart disse que a Amazon tinha uma falha muito forte, que ela não estava no varejo físico, e as pessoas já não sentiam essa diferença, e efetivamente a Amazon vem para o varejo físico, né? Então, na realidade, o que está acontecendo agora é que não tem mais essa separação, mas, por outro lado, operacionalmente, é um mega desafio conseguir fazer isso aí. Vai ainda passar um bom tempo até que a gente efetivamente consiga integrar isso, preços, que a dinâmica de preço do varejo eletrônico é completamente diferente da outra, tal. Então, eu acho que é uma visão legal, a gente tem que olhar para lá, mas não me admira nem um pouco que as pessoas falem que façam omnichannel, mas sem noção do que é o omnichannel. E, na realidade, eu diria que elas estão conseguindo chegar com razoável qualidade no multichannel, né? E todo mundo começa a dar um passo. E quando eu falo isso, não é só Brasil, não. Eu falo fora também, porque nas próprias apresentações da NRF e tal, que vem gente do mundo inteiro, das grandes redes, todos eles apontam a dificuldade de atingir isso aí. Então, esse é o nosso grande desafio acadêmico, né, da gente achar solução para isso, para ajudar as empresas, e das empresas de efetivamente implantar isso aí. Mas é um tema, sem dúvida alguma, apaixonante, e é o tema do futuro, é o que a gente precisa discutir. Com certeza. Então, continuando a nossa rodada aqui de comentários e apresentações, passo a palavra para a Patrícia. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tanta gente bacana aqui conversando, trocando experiências juntas. Isso é muito bacana. O que a gente vê, que na verdade, um pouco do que o professor Alvarez falou, a gente encontra aí no mercado brasileiro empresas que estão no caminho entre multicanal e omnichannel, né? Que eles chamam de cross-channel, né? Então, existem muitos exemplos de empresas que estão na busca da omnichannel, uma busca séria, né? Envolve investimentos, treinamento, integração, sistemas, um conhecimento de jornada do cliente, de perfis, né, diferenciados, entender exatamente qual é o anseio, qual é a necessidade desse consumidor, né, em cada uma das suas jornadas, e conseguir atendê-lo, né. Então, eu acho que essas conversas que a gente está tendo refletem muito essa conversa que a gente está tendo hoje, muito do anseio não só de grandes empresas, mas também de pequenas e médias empresas que estão tentando aí atender esse consumidor. A gente vê algumas pesquisas, por exemplo, da Harvard Business Review, que mostra que a cada visita, né, cada visita de um cliente omnichannel, ele compra 4% a mais do que um cliente convencional. Quer dizer, o cliente omnichannel, ele é rentável para a empresa, ele é lucrativo, né? Se você acompanhar o valor dele ao longo do tempo, ele chega a ser 30% mais valioso do que um cliente convencional, que só frequenta um dos canais, que só usa um dos canais e não integra os múltiplos canais, né? Então, por ser um caminho vantajoso, por ter se comprovado, né, o benefício de atuar dessa forma,
é que essa busca, essa conversa de hoje, acho que é tão pertinente e tão relevante, né? Muito se fala de foco nas experiências do consumidor, foco em entender o que ele deseja, mas poucas as empresas são capazes de atender, né? A gente encontra alguns exemplos bacanas, né, hoje em dia, de empresas que estão buscando essa integração de uma maneira mais adequada, né? Então, recentemente eu acompanhei o caso, alguns esforços, por exemplo, da Natura, né, em que você consegue comprar online e você recebe pelo seu consultor mais perto, né? No meu caso, até pelo meu vizinho, que né, tem na minha vizinhança alguém que é consultor, então essa integração de uma maneira muito bacana, porque eu tenho um relacionamento com esse vizinho, mas eu peço pela internet e peço para entregar por ele. Tem uma certa integração que, para mim, entrega muito valor, né? Mas a gente está num momento também, né, específico da pandemia, e acho também interessante que as empresas consigam, principalmente aquelas que investem em tecnologia de uma maneira mais longínqua, que elas consigam usar isso nesse momento atual, né? Então a gente vê, por exemplo, a gente fala que a gente sai de casa toda bonitinha, arrumadinha, aí põe a máscara e fala, meu, cadê aquela arrumação, né? Cadê aquela pessoa bonita, apresentada, que eu vi antes? Agora você só vê uma tarja preta, né, no meu rosto, né? Não se faz mais, a gente brinca que a mulher não faz mais maquiagem, né? Só passa lápis no olho para sair de casa, tal. E você vê uma empresa como a Natura preocupada com a questão de como você vai experimentar um perfume se você está de máscara, né? Então, atualmente saiu em diversas mídias a questão que a empresa tem feito, inclusive na Malásia, de desenvolver um aplicativo em que a empresa consegue proporcionar uma experiência única, em que o cliente pode, né, lá as lojas que abriram, então ele vai até a loja de máscara com todos os cuidados, ele vai num tablet e ele faz algumas escolhas, né, uma espécie de consultoria por meio de um tablet que está na loja, então ele não precisa ficar muito perto de nenhum atendimento, mas de nenhum atendente, mas ele faz a experiência no tablet e o tablet já direciona qual é o perfume e esse dispositivo que está no tablet já solta um cheiro seco. Então, ele não fica nem impregnado na máscara, nem no tablet, nem no ar, mas desenvolver uma tecnologia em que você consegue, então, ele consegue identificar seu caminho olfativo, suas preferências, te dá uma tecnologia diferenciada e um cheiro seco, né, que eles chamam. Você experimenta, tem uma experiência diferenciada, humanizada, por mais que tenha pouca interface humana, né? A interface do consultor, que geralmente eu falava para ele que eu gostava, e ele me mostrava um produto, né, colocava num dispenser e eu cheirava, e hoje em dia é possível fazer isso de uma forma mais avançada com tecnologia. Outro ponto acho que também é interessante, acho que tem até uma imagem, não sei se você consegue compartilhar, André, você consegue compartilhar a fotinho? Acho que eu compartilho por aqui. Vou compartilhar por aqui. Acho que você consegue por aí, Andrés? Que figura que é? Acho que se eu fizer isso, eu vou... É do tablet com a tecnologia do cheiro seco. Está no slide 4. Sim. Eu vou ter que procurar aqui, só um segundo. Não tem problema. E é até interessante que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos lá. Acho que eu consigo. Enquanto isso, o pessoal está mandando as perguntas aí, né? Muito bem, já vamos começar a responder. Deixa eu só mostrar aqui. Acho que eu tô com... Bom, tem um videozinho. Como é que eu coloco a apresentação aqui? Ai, meu Deus. Bom, tudo bem. Vou colocar aqui um videozinho aqui dessa experiência de cheirar, em que... Não sei se vocês conseguem ver. Tem bastante coisa bem interessante aí. Se você colocar em modo de apresentação, embaixo aqui. Aqui. Estava tentando lembrar onde era. Pronto, muito melhor, muito melhor. Se vocês conseguem ver, eu tirei o som, mas essa experiência de uma loja lá no ambiente da Natura da Malásia.
Então, tem um aplicativo em que o consumidor responde um quiz e sente aí o cheiro do seu perfume, do seu caminho olfativo aí preferido, né? Acho que tem... e, além disso, a questão da integração, né? Da experiência do ambiente físico e do ambiente digital, né? Então, por mais como a experiência dos consumidores da Malásia é nova com a marca, né? A marca é recente nesse mercado. Então, às vezes, para falar o que significa a Amazônia, às vezes uma experiência muito longínqua para eles, e eles trazem também essa experiência para o ambiente loja através de aí, uma experiência de realidade aumentada, né? Então, tem a questão do óculos, aí, por exemplo, tentando causar um impacto diferenciado aí junto ao consumidor. Bom, só alguns exemplos aí de empresas buscando inovar aí no foco no cliente, de experiências diferenciadas. Muito bem, acho que ótimos exemplos aí para a gente entender um pouquinho mais. Eu vou passar aqui para pegar aqui algumas perguntas que o pessoal já está fazendo, né? A gente tem aqui alguns comentários. O Hugo falou que a questão da tecnologia, o quão fundamental ela é para implementar o Omnichannel. Eu vou juntar isso com outra pergunta, que qual que é a possibilidade que um pequeno, né, uma empresa pequena, uma empresa menor, tem de implementar esse tipo de estratégia, porque muitas vezes a gente fala de grandes empresas com volumosos orçamentos que conseguem, né, ir para o encontro lá em Nova York, acompanhando o professor Alvarez e trazer as tecnologias mais recentes. Mas a empresa pequena tem algumas limitações, né? Então, vocês acham que é possível implementar isso e qual que seria o papel da tecnologia nessa coisa toda? Eu falo. Bora lá? Tecnologia é fundamental, né? Eu até estava conversando com um cliente que está num projeto novo aí. Ah, tá bom, eu quero ter revendedora, eu quero ter e-commerce, eu quero ter loja física. Então a gente nasce com RP. Se a gente não nascer com RP e investe agora em tudo integrado, porque depois o barato sai caro, né? Então o custo acho que maior também para essa transição toda, né, Alvarez? Para você conseguir integrar principalmente os sistemas em tecnologia, né? É impossível não falar de multicanal e não falar de tecnologia, né? A tecnologia é a ferramenta essencial, né? Sem tecnologia... Bom, você já começa com a tecnologia, porque justamente o Omnichannel, ele parte da integração do comércio eletrônico, que só existe com tecnologia, né? Então, obviamente, toda a questão... E esse talvez seja o grande desafio, o investimento necessário em tecnologia para poder chegar nesse ponto. Então, também não basta só investir em tecnologia, tem que investir em cultura, treinamento das pessoas, tem que investir em processos, modelos de trabalho, como eu falei antes, até questão de remuneração, até questão, por exemplo, que se mede quando é multicanal, você mede quanto que eu vendi pelo canal eletrônico, quanto que eu vendi pelo físico. No Omnichannel você já não tem isso, porque o pedido... O buffer é um só. E a missão foi integrada, tirou do estoque da loja, mas comprou na loja. Agora se fala muito na gôndola infinita, né? Que eu não tenho o produto na loja, mas me permite, integrado com o Omnichannel, fazer a entrega imediatamente, né? Então, a questão da tecnologia aí é essencial e investimento grande, né? Por outro lado, né, quando se fala em pequeno varejo, que foi a outra pergunta, né, o pequeno varejo tem problemas menores do que o grande varejo também, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, que eu tenho 400 lojas no Brasil, né, ali agora recentemente um projeto da ReHap de andar na direção do Omnichannel, onde ela vai fazer cada loja dela ser um mini CD, etc, etc. Tá? Não, então, aí, obviamente, o investimento é gigantesco em tecnologia, ela vai ter que, provavelmente, ir para um RFID nas etiquetas para poder saber que aquele produto está lá, né? Porque
Uma coisa é o que está registrado no estoque, outra coisa é o que tem fisicamente, né? Exatamente. Então ela vai ter que ter esse negócio de RFID e tal, e é um mega investimento. Mas se eu pegar uma loja de brinquedos, por exemplo, sei lá, está em São José do Rio Preto, né? Alguém de lá, é a turma que eu conheço, né? E que atende o pessoal lá em volta, tal, né? Ele pode atender por um Facebook, pode atender por um Instagram, ele coloca lá o produto, fala que custa tanto, manda com moto na casa da pessoa e a pessoa vê se gosta ou não gosta, você manda até 2 modelos, ela escolhe a que ele gosta, e isso é um omnichannel também, uma pessoa fala e diz, olha, a reserva que eu vou passar aí e vou comprar, né? Então, de novo, né, a gente tem que olhar o omnichannel sob o ponto de vista do consumidor. E aí, fazer adaptação para cada um deles, né? Então, uma pequena loja, eu acho que é mais a questão cultural de olhar para o negócio do que propriamente a dificuldade, porque hoje tem instrumentos, tanto que na pandemia aí, em uma semana, estava todo mundo via WhatsApp e tal, se virando. WhatsApp Business. Exatamente, se virando. Então dá para fazer também, mas o importante é entender isso daí, né? Eu criei uma frase parodiando uma música, que eu nem lembro qual que é também, que fala assim que o poeta tem que ir onde o povo está, né? E aí eu falo assim, o varejista tem que ir onde o cliente está. Acabou aquela história de abre a porta da loja e fica sentado esperando. E fica Tem esperando. Onde o cliente está. E aí, tanto faz o grande como o pequeno. Eu diria até que, nesse sentido, talvez o desafio do grande seja até maior do que o desafio do pequeno. Alvarez, você acha que nessa tua fala, agora me deu uma ideia, você acha então que o Omnichannel ele é muito mais uma questão de jeito de fazer do que o quanto você vai investir? Porque o jeito de fazer do pequeno, né, ele conhece o cliente, ele vai fazer o controle no Excel ou, né, no papel lá, no caderno dele, mas é um jeito de fazer, né? A equipe dele toda está pensando no cliente. Quando você vai para uma grande empresa, como é que você faz? Você consegue fazer com que o cara da logística tenha a mesma, né, o mesmo pensamento de experiência única para cliente do que o cara que fez atendimento no e-commerce. Então... eu acho que aí, de novo, vem essa coisa cultural de entender o negócio de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, como é que eu entendo a loja? Bom, eu abro a loja, tem até essa frase que se usava, né? Abre a loja, você está bem localizado, tanto que é location, 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 né? Eu escrevi um artigo que eu coloquei location, 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 agora é logistics, 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 né? Então, você abria a loja e ficava esperando. Eu fico lembrando, né, quando a gente passa domingo à tarde, passava, né, são coisas antigas que a gente tem na memória, né, passava domingo à tarde no shopping, né, e via aquela loja com aquele vendedor arrasado ali, coitado, né, fazia 3 horas que ele estava lá dentro e não entrou ninguém na loja, né. Então tem que mudar esse conceito. Eu tenho que ir onde o cliente está, eu tenho que ir atrás do cliente. Então esse cliente que é o omnichannel, para ele tanto faz comprar, ele vai falar assim, ele vai entrar num site para comprar, no Magazine Luiza, tal, numa grande organização, ou ele, se o pequeno varejista fez isso, ele vai pegar e vai mandar um WhatsApp para o pequeno varejista, para a loja dele, seu Zé, você tem tal negócio, tal, você pode me mandar? E o cara manda, e depois ele até esquece de pôr a nota dentro do carrinho, mas ok, isso aí são outros 500. Né? E ele manda e está acabado. E isso é um omnichannel. Eu estou atendendo aquele, porque ou ele fala assim, seu Zé, eu vou passar, deixa mais ou menos na porta aí que eu vou passar no carro, dou uma buzinadinha e você me entrega. Pô, é o Bops, né? Aí os shoppings... Não, e aí os shoppings inventam na pandemia o drive-thru. Você fala, peraí... Mas a loja de rua sempre fez isso. Sim. Eu sempre passei lá e tirei o produto rapidinho. Então, é muito mais entender o negócio nessa ótica, né? E aí, óbvio, né? Eu vou ter que evoluir um pouco, né? Por exemplo, vou ter que ter o que eles chamam, né? Não está certo, mas vamos usar o nome popular, né? Vou ter que ter um CRM adequado, né? Onde eu anoto o nome das pessoas, né? Onde eu anoto os dados, tal. Eu vou ter que me preocupar mais com o cliente do que com o produto. Porque, principalmente, o pequeno varejo se preocupa muito mais com o produto do que com o cliente. E agora eu tenho que começar a me preocupar muito mais com o cliente
do que com o produto. E aí, o produto continua sendo importante, até porque é onde está a minha grana, o meu estoque. Mas ele vai existir em função do cliente e não em função do fornecedor, que é o que sempre aconteceu, né? Então, eu acho que essa mudança de visão é o primeiro grande passo. E isso vale para o pequeno e vale para o grande também. E nesse contexto, o desafio do grande talvez seja maior. Com certeza. Deixa eu completar aqui uma questão também que veio aqui do público. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui, que a gente valoriza quem está fazendo pergunta. Então, o Kleber aqui comentou sobre a extensão da ideia do Omni para outras áreas. Então, talvez ele falou aqui de saque, ouvidoria. Então, acho que ele está pensando em uma empresa em que essa integração ela deixa de ser só uma questão dos canais e passa a ser uma integração de todas as áreas da empresa que tem algum contato com o consumidor, né? Então, seria talvez até um passo além aí nas atividades, o que com certeza já gera uma complicação adicional, né? Então, acho que a primeira questão aí é como lidar com essas complicações adicionais que vêm. E eu quero conectar isso com uma outra pergunta, né? Que a Maria Beatriz fez. Não, desculpa, não foi a Maria Beatriz, não. Foi... Maria Beatriz, já chego na sua pergunta, né? Alguém comentou aqui, eu me perdi aqui na pergunta, mas a questão de você ter... Agora a gente tem marketplaces, né? Então, você entra na Magalu, no Extra, qualquer lugar que você entra, quando você vai ver, você está comprando de outro fornecedor e muitas vezes essa informação ela não está assim super presente, né? Você tem uma letra miúda que fala que você está comprando de outra pessoa. E aí quando os problemas começam a acontecer, né, de entrega ou qualquer coisa do tipo, a coisa meio que se perde. Então, os sistemas que estão se organizando para poder atender o consumidor começam a se tornar mais complexos, porque envolvem outras atores, né? Então, se você parte do que vocês estavam falando antes de uma pequena empresa que tem uns funcionários, está coordenando tudo ele mesmo, você parte para uma empresa que tem relação com outras e quer integrar também o saque com outras funcionalidades da empresa. Então, eu vejo aí uma situação que vai se tornando muito complexa, né? Aí a minha pergunta em cima disso tudo que tipo de profissional que vocês acham que está preparado para lidar com isso? Que curso que uma pessoa que vai lidar com essas questões teria que fazer no sentido, sei lá, da graduação? Que experiência? Então, você vai buscar alguém para cuidar disso? Onde você acha essa pessoa? Só pergunta fácil. Pergunta de $1 milhão, né, Alvarez? A gente pode colocar a conta bancária aqui depois, que essa daí é de 1 milhão, hein? As que eu tiver em lista, eu vendo. Andrés, eu acho que tem um ponto que o Alvarez já colocou aqui, que é basicamente a questão, né, quando a gente fala dessa grande empresa, e grande versus pequeno. Então, primeiro, a empresa decidiu ter multicanais, né? Ela já entendeu que só um canal não basta. Como a gente viu, a Amazon indo para o off, né? Então só o on não é suficiente, eu preciso ter algum touch point com o consumidor no offline. Então, é decidida a multicanalidade? Então, a meu ver, principalmente no meu segmento de atuação da consultoria, que é moda, precisa ter uma mudança de dentro para fora. Essa mudança ela demora muito tempo, porque é uma mudança de mindset. Você tem que vir da alta diretoria da empresa até o atendente de saque, com essa visão de multicanal, de cliente único, de que o cliente não é do varejo, ele não é do e-commerce, não é da franquia, ele é da marca. Então, é uma mudança de dentro para fora, a meu ver, que é cara, que é difícil na empresa grande. Na empresa pequena, né, não vamos falar dessas empresas, marcas que nascem no Instagram, que hoje já faturam aí seus 8 milhões de reais, em 2 anos estão faturando 8 milhões num ano aí. Que hoje tem um Instagram, vendem via e-commerce, WhatsApp, e tem uma loja física. Eu tô falando de 15 pessoas num negócio desse. Você coloca 15 pessoas juntos e fala, agora o cliente é o foco. Então é muito mais fácil de você convencer as pessoas que tem que estar todo mundo olhando o cliente.
Agora, quando você vai para 400 lojas, fica muito mais difícil de fazer isso. Quando você pergunta do perfil, né, da capacitação desse, o que esse cara tem que ter assim, de composto, eu fiz uma recente contratação que essa pessoa entrou pelo e-commerce por ter uma experiência de e-commerce, mas ele tem uma experiência de gerência de produto, né? Então ele era o cara de e-commerce que fazia toda a gestão de portfólio de produto e etc. Ele vende físico, então ele era do físico, foi para o e-commerce. A única parte que ele não tem é revendedoras que ele vai aprender, né? Esse canal, mas é mais ou menos esse profissional, que ele é multi, e ele vem de grandes empresas, geralmente porque essas grandes empresas elas já estão se aventurando nesse investimento em tecnologia, elas já estão com os seus SAPs e integrações aí batendo na cabeça. Então são pessoas que geralmente passaram por essas dores, por essas transformações e conseguem agregar bastante. Dá para aprender? Dá. Por quê? Porque para mim basta você ter foco no cliente. Então, eu venho do físico, mas eu entendo de cliente, meu foco é cliente. Então, bora trazer esse seu know-how de cliente para esse multicanal, né? Eu acho que uma ponte a ser cruzada aí, e particularmente quem trabalha nessas áreas, quando a gente fala isso, é a questão de domínio quantitativo, né? De indicadores, sabe? Porque quando a gente trabalha no varejo físico, a gente tem uma escassez de dados, né? Que se começa a tentar fazer e tal. Tem até uma coisa que eu acho engraçada, eu sempre brinco com isso, né? O próprio consumidor tem esse comportamento. Quando ele compra no comércio eletrônico, ele dá nome dele, da mãe, do cachorro, dados, quando que ele nasceu, número, fala tudo. Aí ele vai na loja, você fala assim, você não pode me dar o seu celular, tá, só fazer... eu tô com pressa, não, agora não. E vai embora. Né? Então, esse próprio entendimento é diferente. E aí o que acontece? Né? Quem vem só do comércio eletrônico se acostumou a trabalhar com indicadores, números e tal, naquela dinâmica diária, mas olha para a tela do sistema, não olha para o olho das pessoas. E quem está no varejo físico está olhando para o olho da pessoa, mas não tem número, né? Então, quando a gente integra, eu acho que é essa ponte que tem que se cobrir, né? Eu tenho que ter uma pessoa que tem essa sensibilidade de lidar, esse profissional, que tem essa sensibilidade de lidar com pessoas, né? De saber que está integrando com isso, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um domínio quantitativo, um domínio de dados, de análises, né? Que ele vai fazer para ele transformar isso, né? Em pessoas, né, para poder fazer essa interação, né? E uma visão mais ampla, porque o que acaba acontecendo é que quando eu trabalho em um ou em outro, eu tenho menos variáveis para lidar. Quando eu junto os dois, a quantidade de variáveis aumenta muito, né? E aí, então, eu tenho que ter essa visão mais ampla. Por exemplo, uma questão essencial e que ganha uma nova dimensão hoje em dia cada vez mais forte, né? É a questão de logística, que a gente em marketing e vendas, tá? A gente deixava para aqueles caras do armazém lá, né? É aquela turma lá que a gente chegava, pô, mas esses caras atrasam, que saco, né? E a gente só ia lá para tentar dar uma pegada nos caras, né? E agora não, né? Agora a logística virou estratégia, né? A minha estratégia é logística, né? Eu vou ter que... E aí eu tenho que ter essa visão mais variada, essa visão mais multidisciplinar do processo. Eu tenho que ter mais domínio de tudo isso. Eu posso até não saber fazer tudo, mas eu tenho que saber interpretar, porque eu acho que aí é que entra essa grande dúvida, né? E aí é que está essa preparação desse profissional, né? Muito bem. Então, pessoal, vários comentários aí sobre o perfil, né? Acho que com certeza a gente tem um ponto central aí da formação dos nossos alunos, né? Quando a gente fala esse lado aí mais quantitativo, de mexer com números, etc. Isso é entre aspas, um certo tabu, né? Porque você pegar o curso de administração, ele está em humanas, mas ele caminha cada vez mais para se tornar um curso bastante focado em dados, né? Eu costumo brincar, André, menos Word e mais Excel. Exatamente isso, né? Então, para alguns alunos isso é um choque, né? Então, nossos alunos hoje em dia na faculdade, eles estão tendo aula de R no primeiro ano. Então,
A gente está tentando já embutir essa mentalidade, mas às vezes, né, a gente enfrenta aí uma certa resistência também. Né? Mas voltando aqui nas nossas perguntas, a Roberta comentou aqui do WhatsApp como uma tendência de canal de atendimento, se veio para ficar. Essa é uma questão interessante, né? Eu vou fazer um paralelo com coisas que quando começam são muito boas, né? Então, o Netflix começou ótimo, aí apareceu o Hulu, apareceu o Amazon Prime, apareceu o Disney+, aí de repente a gente está comprando 7, 8 serviços simultâneos e daqui a pouco vai chegar alguém e vai integrar tudo e a gente volta a estaca zero, né? Eu fico achando às vezes que o WhatsApp, né? No começo a gente se animava muito com a possibilidade de WhatsApp, só que agora tem tanto grupo e tanta coisa acontecendo que você volta a se perder. Então, da mesma forma como as pessoas se perdiam no e-mail, agora se perdem no WhatsApp. Então, a facilidade que você tinha acaba desaparecendo porque acabou virando mais um canal que está super lotado, né? Então, como fazemos com relação a isso? Será que no final o WhatsApp vai ser mais um e-mail que você fica mandando mensagens e as pessoas não leem mais e aí esse canal morre como um caminho para falar com o consumidor? Fica a pergunta. Só, já que você pegou o ponto do WhatsApp, o WhatsApp hoje está sendo o terror dos vendedores B2B. Porque o que aconteceu? As vendas que antes eram por telefone, agora passaram para o WhatsApp, e o comprador, ele consulta 6 fornecedores ao mesmo tempo, e as negociações estão virando verdadeiro leilão de preço. Né? E isso é muito ruim. Eu tenho discutido isso com clientes, tal, é um problema sério, eu não tenho solução para isso. É um problema sério, porque tira muito da argumentação de negociação e de venda do vendedor. Por outro lado, aumenta muito a produtividade do comprador, que agora ele consegue falar com interagir com 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, o que ele ia levar a manhã inteira para fazer, em meia hora ele resolve e passa para a próxima, né? Então, são coisas diferentes, vai ficar, não vai ficar. O que eu sei é o seguinte, ele traz uma facilidade. Por outro lado, é o que você falou, Andrés, ele, à medida que vai ampliando demais, tal, ele pode trazer algum inconveniente, mas não está fora. Por exemplo, no B2B, se o WhatsApp é comum ficar muito lotado, né? Começar a ficar confuso, como você citou, não está fora de criar um WhatsApp B2B, por exemplo, para lidar entre empresas, tal. Que sob o ponto de vista de vendas é ruim. Né? Com certeza. Mas eu acho que pelo menos nesse primeiro momento o WhatsApp vai continuar tendo esse papel dele, vai continuar forte e é uma facilidade, né? É uma facilidade. Eu tenho, nesse momento que estamos vivendo, eu implementei políticas de WhatsApp, processos para venda em WhatsApp em todos os clientes, porque foi isso. Agora tem WhatsApp, tá bom, mas como é que paga? Como é que devolve? Porque é outro canal, então eu preciso cuidar desse canal. Eu não tenho a mesma agilidade que eu tenho no e-commerce. Por quê? Porque não está integrado. Então, porque da noite para o dia eu tive que começar a vender no WhatsApp. Se vai ficar ou não, I don't know. Mas eu só sei que esse surgimento do canal WhatsApp, ele fez com que todo mundo ficasse alerta para novos canais. Então, assim, surgiu um novo canal, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ter um material de comunicação específico, eu tenho que treinar a minha equipe, né? Eu tenho um formato certo de comunicação, treinamento, eu tenho sistemas, infraestrutura, como é que eu conecto esse novo canal? E precisou ser feito em 15 dias. Não deu tempo de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, teve coisa de WhatsApp que foi. Né? Teve cliente que ficou chateado, porque o vendedor ainda não tinha um mínimo guia, porque aquele cliente nunca conversou, aquele vendedor nunca conversou com o cliente por WhatsApp. E é o que o professor falou, às vezes chega um momento do cliente B2C, principalmente, dele ultrapassar os limites do relacionamento com o vendedor, porque ele acha que ele pode, porque ele está no WhatsApp. Né? Então, assim, não, você tem que me mostrar agora, eu quero agora, é um senso de urgência do ontem. E não, às vezes o vendedor já saiu da loja, né? O celular está desligado, aí chega no dia seguinte, tem lá 50 mil mensagens, o cliente pé da vida. Então, é uma dificuldade atender mais um canal. Assim, e a gente tem que estar rápido e pronto para isso. Tem que aprender fazendo.
Tem uma pergunta aqui da Liz, que acho que ajuda um pouco a gente entender essas questões aí, dessas novidades, né? Então, ela fala de que a parte fiscal ela atrapalha muito, porque quando você tem diferentes canais e negociações, e a questão do preço, e que as normas fiscais não ajudam nesse sentido, né? Então, que teria algumas restrições que acho que o governo ele caminha um pouco atrás das coisas que estão sendo inventadas, né? Então, como é que vocês enxergam aí essa parte? Bom, não sei quem foi que falou essa frase, né? Que Brasil não é para amadores, né? Eu não lembro quem foi, né? Porque esse problema fiscal no Brasil é para tudo, né? Não é só para esses canais, né? A gente tem dois problemas sérios aí, né? O problema fiscal, né? Com certeza, porque ele vai contra essa dinâmica super ágil, etc., né? E o problema de logística, né? Que no Brasil também é seríssimo, né? Para a gente poder cumprir isso, né? Tem essa questão da lei da proteção dos dados, que agora está para ser aprovada. Vamos ver que efeito isso vai ter, né? Isso daí pode afetar bastante todas aquelas ações de pegar leads e De tal, e de cross-selling. acompanhar esses consumidores, né? Mas é o que a gente vai ter que lidar. Agora, assim, né? Não poder ficar olhando para isso. É mais uma pedra no meio do caminho. A gente tem um monte, né? E o pior é assim, essa daí não vai dar para tirar. Então, ó, faz desvio. Desvio quando eu falo, tá? Que todos me entendam, legais, né? Que ninguém entenda que eu estou dizendo aqui para fazer gambiarra, né? Não, faz desvio legal, dentro da legalidade e tudo, né? Desvio que eu digo, saiba que você tem esse problema, e que vai fazer, né? Nos Estados Unidos está a grande briga agora, o Walmart entrou nisso também, né? Lançar o Prime dele de entrega agora já não é entrega em 24 horas, entrega de menos de 24 horas, né? E eu costumo brincar que no Brasil, se a gente conseguir fazer a entrega de menos de 24 dias, já é bom, né? A gente já fica bem feliz, né? Dependendo de como a gente está comprando. Mas é aquilo, está dentro da nossa realidade. É mais um problema que a gente vai ter, mas que é aquilo, né? Não adianta a gente ficar gastando muito tempo com um problema que a gente não tem como resolver, está fora da nossa mão. Então, esse é um problema, o que a gente faz a respeito? Eu vejo por aí. Mas, com certeza, se a gente for comparar com outros países desenvolvidos, isso para nós vai ser um setback, vai deixar a gente para trás, nós vamos ter que fazer muito mais esforço. E Com no certeza, projeto né, nessa tentativa de projeto multicanal, ter essa pessoa de fiscal e financeiro do lado, porque para justamente falar, aqui dá, aqui não dá, né? E orientando aonde dá para desviar das pedras, que elas estão aí. Só para justificar, né? A maluquice que é esse negócio de ICM em cada estado, e quem trabalha com distribuição trabalha com atacado, né? Tem gente só especializado para saber da onde vai sair a nota, né? De que Exato. lugar sai a nota, e assim, né? O resultado não é pequeno, né? Às vezes você vê o cara e fala assim, mas não tem a menor lógica o cara ter um depósito aqui, né? E aí aquilo, né? Que é louco no Brasil, porque em nome de atender essa determinação legal, para você ter um resultado melhor, você gasta mais combustível, você gasta mais pneu, você gasta coisas reais para poder economizar em coisas que não são reais. Isso é uma maluquice do Brasil, mas aí eu acho que nem vale a pena, se a gente for conversar por aí, meu Deus. Né? A substituição tributária, isso é Brasil. Brasil não é para amadores. Isso aí já é o tema de um webinar inteiro, né, para a gente falar aí. E esse eu não quero participar. Isso é muito chato. Embora necessário. Com certeza. Eu estou vendo aqui no QIA, não sei como aparece aí para vocês, mas para mim o Zoom está em inglês, né? Então, questions and answers. O nosso público aqui foi para uma vertente aí da tecnologia, né? Então, falando do inteligência artificial, bots, automação. O Lúcio comentou aqui, né? Acho que os bots seriam uma oportunidade para você trabalhar o atendimento ao consumidor, mas não sei se vocês enxergam que tem alguém que está conseguindo fazer bom uso dos bots ou ainda está engatinhando. Eu não tenho nenhum exemplo assim que eu possa destacar. Vocês têm?
Tem a Leroy Merlin agora na pandemia, tudo isso, ela tem um exemplo bem interessante. Eles aplicaram isso, né, e tiveram um resultado muito bom, porque eles, de repente, tiveram uma demanda gigantesca, né, de ligações e tudo, e eles implementaram isso com toda a dificuldade, né, porque a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, que o pessoal fala de tecnologia, assim como usa os termos, né, como inteligência artificial agora, então virou, né, até para fazer como pãozinho, se fossem né? novas roupas, né, Alvarez? Vou lá pegar uma roupa nova, vou colocar inteligência artificial. Vê lá no cabide o que tem e traz, né? Não. Então, assim... Machine learning. Então, beleza, né? Então, assim, tudo isso é... Porque, por exemplo, quando a gente fala dos bots, né? O que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter um Big Data, né? E Big Data tem que ter data, né? Porque senão ele não é big, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter é um lugar onde você coloca todas as informações, falando português, claro. A segunda questão, você tem que ter inteligência artificial, porque quem vai analisar aquela Big Data é a inteligência artificial, e que realmente nós não vamos ser capazes, os humanos, de fazer aquela análise. E aí você tem o bot. Então, veja, para você ter isso daí, você tem várias etapas anteriores que têm que ser cumpridas, né? A Leroy Merlin já vinha com um processo grande de implementação de tudo isso e tal, e aí, à medida que você vai implementando tudo isso, você chega no resultado final, que é esse atendimento, e que, por mais que a gente fale com uma voz meio, né, de locutor de rádio, né, esse bot consegue te atender melhor, se a base de dados estiver bem estruturada. Né? Ele faz um atendimento. Inclusive, agora, só para complementar, eu estou lembrando agora do caso, eles usaram o bot para os próprios funcionários, para atender as dúvidas dos próprios funcionários. É um caso bem legal que eles fizeram. Para atender os próprios, porque aí os funcionários também começaram a ficar com milhões de dúvidas, um monte de coisa e tal. Aí eles colocaram isso e hoje eles já usam isso para os funcionários, para o cara, mas a minha carteira de trabalho eu faço o quê? Aquelas perguntas básicas já não é mais, os próprios funcionários já são atendidos por aí. Então, esse eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar e deve, inclusive, aumentar. Só que, de novo, né? Tem toda uma complexidade, né? Não é assim, né? Compra um bonequinho, né? E começa a falar. Tem muito trabalho por trás para conseguir colocar uma coisa dessas de pé, né? É uma dificuldade. Deixa eu voltar aqui nas nossas perguntas, né? Então, muita tecnologia, a gente já comentou aqui, né? Tem o André, que está lá em Miami, comentou também da Amazon Prime, que está querendo entregar em horas. Em horas, no Brasil, acho que é um pouco mais complexo, mas a gente já falou sobre isso. Mas é realidade, Andrés. A Mari entrega em horas no Brasil, né? Então, assim, mas aí a gente entra nas empresas onde já há uma 100% de integração, um CD incrível, todo automatizado, com RFID espetacular, com um pool de transportadoras, né, ou de empresas, de logística, onde você coloca lá o pedido e daqui 5 minutos tem 15 motos para vir retirar o pedido, a encomenda, que funciona perfeitamente. Então, há sim casos bons, mas caros, né? Não, estruturas bem grandes aí. Vocês acham que é mais fácil quando a empresa já nasce com essa perspectiva do que transformar uma? Porque eu vejo aí que tem uma parte cultural, de alteração do jeito de trabalhar, né? Pelo que vocês comentaram, que talvez uma empresa que já nasce com essa perspectiva de ser omnichannel, o caminho das pedras é um pouco mais tranquilo, né? Porque já está na cultura de quem iniciou a empresa. O que vocês acham? Sei lá, em termos de cultura, porque quando a empresa que nasceu puramente digital, né, aquilo que eu comentei antes, quando a gente vê os exemplos das empresas digitalizadas, né, que nasceram digitais e vão para o ambiente físico, né, elas apanham um pouco também, né, nesse ambiente físico, né, mas assim, se eu fosse chutar, eu diria que talvez seja mais fácil, né, diante de toda a complexidade que a gente falou, eu aprender
o que eu não sei sobre o ambiente físico do que aprender o que eu não sei sobre o ambiente digital. Sobre o digital. Eu acho que é mais fácil. Eu preciso dos dois, mas assim, eu acho que é menos complexo eu aprender sobre o físico do que o físico aprender sobre o digital. Mas é uma impressão, aí eu não posso, não banco isso aí, né? É mais uma impressão que eu tenho, né? Olhando assim. Mas é uma boa pergunta, eu nunca pensei nisso, para dizer a verdade. Há uma letargia, né, das empresas, dos varejistas físicos em quererem fazer essa migração. E aí, pelo menos aonde, né, na moda de novo, tá lá em cima, tá na primeira cabeça. Aquela cabeça não pensa cliente, aquela cabeça ainda tá na loja, ainda gosta de ir para shopping, ainda gosta de negociar, ainda gosta de comprar produto no Brás porque é oportunidade, colocar na loja para vender. Então, enquanto essa cabeça tiver esse pensamento de produto e transação, é muito difícil, Andrés. É que a gente tem minha que cabeça ver, mesmo. é que a gente tem que ver, né? Porque assim, se a gente se coloca no lugar do dono, né, ou do gestor, né, ele está fazendo o que ele sabe fazer. A hora que você fala para ele ir para outra área, aquilo para ele é uma coisa, sabe? Então assim, quanto mais ele puder segurar e se concentrar naquilo que ele sabe fazer, mais ele vai ficar ali. São poucos aqueles que vão realmente se aventurar para esse novo conhecimento. Porque se a gente olhar, né, você sair do físico pro digital, traz uma série, que não são difíceis, né? São muito técnicos, tal, né? Às vezes o pessoal fica falando de marketing digital, né, que agora virou essa bobagem aí, né, de reduzir marketing ao funil de vendas digital, né? Mas quando o pessoal começa a falar isso, né? Eu provocativamente eu falo, pessoal, é o seguinte, eu sei como funciona, mas se precisar fazer, eu contrato um moleque aí que não sai muito caro e ele faz. Tá? Porque no fundo é técnica, é processo, tal. Agora, a parte de inteligência, você precisa entender as interações, mas você não precisa saber fazer, porque a parte de inteligência está acima disso, está acima de ficar lá com o Google e os indicadores do Google, e se é orgânico, não é orgânico, e toda essa parafernália. A gente tem que saber que funciona, mas não precisa saber fazer, porque o que você precisa acima disso é um ser pensante que pensa isso integrado. Agora, esse dono de loja, ele não tem tempo de fazer o que a gente que é privilegiado faz, ler, pesquisar, etc, né? E aí talvez esteja o nosso papel, né, como academia e tal, de levar esse conhecimento mais estruturado para ele, né? Eu acho que aí é um papel importante nosso, né, de levar esse conhecimento de uma forma mais estruturada para esse cara, né? Acho que os esforços aí que, né, dos professores da universidade fazendo pesquisa, os mestrandos, doutorandos, né, tentando aí destrinchar esses temas mais recentes em que a gente não tem as respostas, né? Ih, será que o Andrés travou? Acho que o André travou. Acho que o Andrés travou. Vamos ver se ele volta aqui. Se ele não voltar, a gente fica conversando. O Roberto fez uma pergunta interessante. Voltou, Andrés. Deu uma quebra na internet aqui, né? Não vou falar qual empresa que fornece o serviço, mas... Mas você estava aí fazendo uma pergunta? Manda ver. Não, eu estava recuperando a pergunta do Roberto aqui, que ele coloca a questão de gerenciamento de categoria, né? Essa preocupação com o cliente tem habitado o discurso dos grandes varejistas desde o surgimento dos conselhos de gerenciamento de categoria, no final dos anos 90. E agora, na pandemia, ele volta como um desafio dos grandes varejistas, né? Que o Alvarez falou, é um desafio. Isso significa que a experiência do cliente ainda está mais na teoria do que na prática? Eu acho que aí quando a gente fala de gerenciamento de categoria, a área onde mais se aplica isso é no autosserviço, né? Onde embora ela possa ser aplicada em qualquer situação, né? Mas é mais no autosserviço, né? E aí é uma opinião muito própria, né?
Eu acho o negócio de gerência... Quando a gente olha todo o conceito de gerenciamento de categorias, até do capitão de categoria, então a gente fala assim, uau, esse negócio é o máximo, em 2 anos está implantado. E já se passaram quase 20 e ainda não está implantado, né? Porque demanda muita coisa, muito conhecimento, tal, né? Por exemplo, muitas das coisas, aí é que vem a ligação, né? Muitas das coisas que a gente procura saber para o gerenciamento de categoria a respeito do consumidor, que a gente chama de shopper, tal, essa informação no comércio eletrônico é muito mais fácil de Com ter. certeza. É muito mais simples, é muito mais rápida. Se a gente for jogar o gerenciamento de categoria para o comércio eletrônico, é muito mais fácil, porque o comércio eletrônico é um lugar de data, né? Que é a famosa frase, né? There is the new oil, né? Então, o comércio eletrônico é um lugar desse. O comércio físico não é. Tanto que o pessoal está agora falando esse nome é horroroso, né? Eu tenho até receio de falar que é o Phygital, né? Nossa Senhora. É horrível isso, né? Cada uma que o povo inventa para dar palestra, né? E aí, o que é isso aí, né? É justamente tentar levar essa coleta de informação para o meio físico, né? Que não existe. A coleta de informação não é prática do meio físico. Tanto do empresário, do gestor, como do consumidor, que é aquele negócio que eu falei antes. É muito engraçado o comportamento do consumidor. Então, essa coisa da informação não é própria do meio físico. Esse vai ser um outro desafio. Levar essa coisa do conhecimento, da informação para o meio físico, para o ambiente físico. Sendo que no ambiente eletrônico é quase condição sine qua non para que eu faça qualquer coisa, que eu tenha informação. Então, essa é uma outra reflexão interessante para a gente. Já tem aqui uns 3 ou 4 temas de mestrado, hein? Com certeza. Se os alunos estiverem ouvindo, hein, Kate? Já... Pode vir, pessoal, é isso aí. Tem um monte de tema de mestrado aí para desenvolver. Muito bom. Pessoal, a gente passou aqui já do nosso horário, então, antes de encaminhar o encerramento aqui, eu queria passar a palavra para cada um dos participantes para poder fazer um último comentário, né, e dar um até logo para os nossos ilustres atendentes aqui do nosso webinar. Então, seguir na ordem que a gente começou. Kate? Olha, pessoal, quem quer se arriscar no multicanal, primeiro entende de cliente e entende de um canal. Então, faz bem em um canal, aí você tá tudo certinho ali, depois você pensa em ir para o outro. Na prática ainda tem muito distanciamento, né, principalmente entre investimento, entre os grandes e pequenos, então aí a diferença. Tem muita coisa para estudar, então quem se interessar no tema ou quem quiser colocar isso em prática, vem falar com a gente que a gente tenta dar o caminho. Muito bem. Legal. Depois, era eu ou era a Patrícia? Não, eu fui o segundo. Era você, O que eu queria colocar, quando a gente fala de omnichannel e de varejo, tudo, né? A gente está falando em pensar o negócio de forma diferente. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Pensar o negócio de forma diferente, né? Eu tento tentar traduzir isso de uma forma fácil, para não ficar genérico, né? Que agora o varejo tem que ir onde o cliente está, tem que ir buscar o cliente, tem que ir atrás. Como ele vai fazer isso? Talvez ele possa investir $200 milhões no sistema, como o Tesco investiu, né? E depois de 4 anos ainda está patinando para fazer esse negócio funcionar tal. Ou ele possa pegar o WhatsApp com o sobrinho que tem moto e fazer. Mas ele tem que entender que acabou aquele negócio de abrir a loja e esperar o cliente. E o vendedor ficar, inclusive, né, parado lá do lado da gôndola, esperando ver se entra alguém, né? Ele tem que entender o negócio diferente, ele tem que ir atrás do cliente, ele tem que dinamizar, ele tem que criar hábitos, ele tem que criar motivação para conversar, porque também não adianta ficar mandando o WhatsApp para encher o saco do cliente, né? Oi, tudo bem? Como é que tá? Você precisa de alguma coisa? Não, ele precisa criar assunto, ele precisa criar coisas. Então, é assim, eu acho que o passo mais importante é enxergar o negócio de uma forma diferente, né? E aí tem toda uma ação prática de como fazer isso, né? Não estou aqui viajando, tal, né? Tem toda uma questão prática, mas é começar daí, né? E isso muda
a empresa de cabo a rabo. E dá para fazer no grande e dá para fazer no pequeno. É uma questão de adaptar as necessidades. Mas é um tema muito legal. Teve até alguém que eu vi aqui que apareceu. Não responderam minha pergunta, né? Depois o André separa isso aí, a gente dá as respostas, porque é um tema que daria para a gente ficar umas 3 horas, né? Mas a gente tem que parar de todo jeito. Mas, de todo jeito, obrigado. Foi muito gostoso ter essa conversa aqui. Fico à vontade e quero mais. Muito bem. Patrícia? Eu mais aprendi do que tudo, né? Esse bate-papo, adorei a Kate, o Alvarez. Eu mais absorvi em catarse aqui durante todo o evento. Acho que a gente tem que fazer outro, continuação. Muitas perguntas aqui, já fica o convite para vocês voltarem e falarem. Para quem eu anotei as perguntas, a gente vai conversar depois, tentar responder por e-mail, pelo LinkedIn, a gente também tem, a gente mantém esse bate-papo. Queria agradecer a presença de todos e eu passo a bola para o Andrés. Vou voltar aqui na minha apresentação, né? Então, tem aí, para quem tiver interesse, né, aprofundar as discussões, né, os nossos professores estarão aí ao longo das disciplinas da nossa pós-graduação. Então, quem tiver interesse, tem aí o QR Code que leva para o site do curso. Então, você pode ter oportunidade de ter aulas aí com os nossos ilustres palestrantes, né? Os 2 cursos aí que a gente mencionou, a pós-graduação e o curso extensão, Marketing na Atualidade, ambos começam aí no final do mês, né? Então, com a questão da pandemia, a gente atrasou o começo um pouco, mas final de setembro começam os cursos, né? Então, com isso aqui, a gente vai encerrando o nosso webinar. Agradeço aí imensamente, Kate, Patrícia, Alvarez, foi ótimo, né? Realmente a gente fica com vontade de continuar a conversa aqui, o bate-papo, né? Sexta-feira, quase abrir uma cerveja aqui para, né, celebrar a sexta-feira. Então, um vinho, né? Então, com isso, agradeço aí ao nosso público que compareceu. Agradecimento especial para o Aguinaldo, que deu suporte técnico aí, né? É sempre uma ajuda muito grande. E com isso, encerramos aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Kate. Tchau, Patrícia. Tchau, Andrés. Tchau, povo que está nos assistindo.